Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 20 de outubro, quinta-feira, vamos falar sobre prótese de silicone. Exatamente. Vocês sabem que isso tem época que todo mundo quer colocar a prótese de silicone, outras épocas a gente vê notícias que isso pode, isso não pode. Então vamos tirar todas as dúvidas para que você possa entender por um profissional habilitado o que pode e o que não pode com a prótese de silicone. Os abraços de hoje vão para o aniversariante de amanhã, meu afilhado Samuel, filho do Newton e da Gisley. Parabéns, Samuelzinho, muitos anos de vida. Parabéns por você ser uma criança tão boa, um bom filho, um bom São Paulino igual seu padrinho. Que Deus continue te iluminando sempre. Também para Francisca Ferreira da Silva, moradora do bairro Monte Castelo. Ela nos encontrou lá na inauguração do Salão da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, ficou emocionada ao me abraçar, me deu um beijo carinhoso e eu disse para a senhora que mandaria também aqui um beijo especial. Que Deus continue iluminando a sua vida e da sua família. E também para a Enir Helena Romeiro e seu esposo Edson, moradores lá do bairro Bom Jardim. Um abraço a todos vocês. Em busca da valorização do corpo, a prótese de silicone vem sendo cada vez mais usada por homens e mulheres. Seja para aumento nos seios, peitoral, panturrilha ou até mesmo das nádegas. As próteses oferecem um resultado satisfatório e imediato, com efeito natural. E vocês sabem que muitas pessoas começam a se preparar para o verão, porque querem ir para a praia, para a piscina, ou querem simplesmente estar melhores, porque é uma época que você usa uma roupa mais decotada, onde você mostra os seus dotes físicos de uma maneira mais explícita. Por isso, vamos conversar com um amigo nosso, ele que é cirurgião plástico, Dr. Rafael Anache Ambar. Boa tarde, Dr. Rafael. Boa tarde, Dr. Paulo. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Eu sei o quanto vocês se empenham em fazer uma cirurgia plástica que realmente seja de primeira linha. Campo Grande tem hoje muitos cirurgiões plásticos, todos eles à altura. Se passamos por problemas lá atrás, isso já foi resolvido. Tem uma nova leva de cirurgiões plásticos e também antigos que fazem muito bem, que não ficamos devendo nada a nenhum estado, a nenhuma cidade brasileira. Mas eu começo lhe perguntando, o que vem a ser, Dr. Rafael, a prótese de silicone? A prótese de silicone, Dr. Paulo, como o próprio nome já diz, é uma prótese. A prótese é um recurso cirúrgico que o cirurgião tem, que ele tem nas mãos, para lançar, para substituir um tecido que está deficiente, ou para preencher, ou para dar forma, ou para dar volume para um tecido que está deficiente. Como o próprio nome já diz, prótese de silicone, então seria uma prótese do material silicone. O silicone é um material que foi descoberto há mais ou menos 50 anos. É um material que é utilizado em cirurgias, que vem se utilizando bastante em função de ser um tecido inerte e não entrar em conflito com o organismo. Quer dizer, então, que a prótese ela seria um preenchimento e o silicone é o produto que vai preencher esse local onde vocês vão colocar, é isso? Com certeza. E onde que pode ser indicada a colocação dessa prótese? Em qualquer parte do corpo? Ela é acima do músculo, é abaixo do músculo? Como é que é e quais os lugares mais indicados? Os locais mais indicados geralmente é abaixo da pele, tem que ter um tecido que preencha essa prótese de silicone, porque ela não pode ficar muito exposta. Tem um risco de romper, tem um risco de estruir quando ela extravasa o organismo. Então, geralmente, a gente coloca abaixo de um tecido que tem uma certa resistência. Pode ser colocado, como já foi dito, nas mamas, nas panturrilhas, nas nádegas
em diversos locais do organismo o silicone quase não tem rejeição. E quais seriam os benefícios, Dr. Rafael, que a prótese de silicone traz para o organismo? Os benefícios são imensos, né? Desde a parte estética, atribuindo uma forma, um volume a um tecido deficiente, e também o benefício psicológico para o paciente. O benefício psicológico, eu digo que a maioria das pacientes que procuram esse recurso de fazer uma cirurgia plástica pensando na prótese de silicone, são pessoas que têm a autoestima baixa, são pessoas envergonhadas, que têm um medo, uma vergonha do seu corpo e procuram uma melhoria desse bem-estar próprio do psicológico e também da forma do seu corpo. Quer dizer, então, você que está me assistindo, se você tem uma deficiência, tem mulher que acha que o seio é pequeno, tem mulher que acha que não tem o bumbum delineado, você tem essa deficiência. Você fica imaginando, como é que eu vou fazer para melhorar? A prótese teria esse benefício. Ela traria de volta aquele órgão, aquela região que não está bem completa e traria de volta a autoestima elevada da pessoa. Seria isso? Com certeza. Além da forma e do volume, de ser uma forma proporcional ao corpo da pessoa, traz o benefício da parte psicológica, que é o que mais conta nas pacientes hoje em dia, doutor. E como que é feita essa cirurgia, doutor Rafael? Explica pra gente, anestesia, se a anestesia ela é local, se a gente fica assim, tem risco, como que é feita, se isso, a recuperação. Por exemplo, uma prótese de silicone nos seios. Vamos pegar um exemplo para a gente poder. Como que é feita? É anestesia geral? Coloca no mesmo dia as duas próteses nos dois seios? Como que é feito? Certo. A paciente, desde a primeira consulta, é orientada como se é feita a cirurgia. De todos os riscos, a gente deixa bem claro. Nós que somos cirurgiões plásticos, deixamos bem claro das vantagens, das desvantagens de cada procedimento. Então a gente explica certinho para o paciente como é a cirurgia, os cuidados pós-operatórios que devem ser feitos. A prótese de silicone nas mamas, existem basicamente 3 formas de vias de acesso para a colocação desse implante, que vai se localizar tanto atrás da glândula mamária como atrás do músculo peitoral. As principais vias de inclusão desse silicone são através da linha inframamária, que é aquele corte que fica embaixo da mama, através da via areolar e também através da via axilar. São as 3 formas de acesso para a implantação desse silicone. Em questão a respeito da anestesia. A anestesia é discutida com o anestesista que está presente durante a cirurgia plástica, qual a melhor forma de anestesia para aquele paciente. Então é discutido quanto à idade, fatores de risco e, basicamente, as anestesias mais utilizadas são anestesia peridural, anestesia geral e anestesia local em alguns casos selecionados. O paciente só recebe uma anestesia no local da implantação do silicone. E os cuidados que se deve ter depois da cirurgia são, durante 30 dias, os pacientes devem se limitar à movimentação dos braços, não deve fazer esforços físicos, porque isso pode fazer com que a prótese de silicone que é colocada, ela se mobilize ou ela saia do seu local. Isso pode favorecer a mudança do seu local e pode favorecer também a infecção, favorecer também a coleção de sangue, que a gente chama de hematoma. Basicamente é isso, Dr. Paulo. Quer dizer, então, que a pessoa que está nos assistindo, ela vai submeter essa cirurgia. Ela faz a cirurgia, ela teria mais ou menos uns 30 dias de pós-operatório para ela ter ainda a volta da sua normalidade de trabalho e outras coisas mais. Isso, em torno de 30 dias, né? Quando a gente faz a cirurgia, antes dessa cirurgia ser realizada, a gente conversa bastante com o paciente. O paciente tem que ser colaborativo. Se você perceber que aquele paciente não vai seguir as suas orientações, que é um paciente que depende do trabalho, ou a sua atividade física não permite um repouso desses 30 dias de pelo menos, a cirurgia pode ser até contraindicada. Então, olha aí, então não é tão simples assim, tem que ser analisado caso a caso. Doutor Rafael,
a prótese de silicone tem prazo de validade? Ele precisa ser trocado de tempo em tempo? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje o tema prótese de silicone. Tá chegando aí o verão, as mulheres, se bem que tem muito homem também preocupado com a sua aparência, com o seu físico, e a gente sabe que os homens também entraram nesse mercado aí da cirurgia plástica, nesse mercado aí, uns falam que é metrosexual, e estão começando a se cuidar mais. Estamos aqui com um especialista, ele que é cirurgião plástico, nosso amigo Dr. Rafael Anashi Ambar. Dr. Rafael, eu lhe perguntei no bloco anterior, a prótese de silicone, ela tem um prazo de validade e ela precisa ser trocada de tempo em tempo? Como é que isso funciona? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou pagar X numa cirurgia e vou ficar o resto da minha vida com aquilo ali. É assim ou tem um prazo e é trocado? Antigamente as próteses de silicone eram trocadas. Geralmente a cada 8, 10 anos era recomendado a troca do silicone. Porque o silicone é um material recente, foi descoberto recentemente, então não havia estudos quanto à sua durabilidade, ao seu tempo. Então a partir do momento em que houveram mais estudos sobre o silicone, partiu-se do princípio que o silicone não tem prazo de validade indeterminado. A recomendação da troca do silicone vai muito da vontade do paciente. O paciente geralmente escolhe um tamanho de prótese, depois de 5, 10 anos ele não fica satisfeito. Ou a mama cede um pouco, ou ela altera a sua forma, e o paciente sugere uma nova cirurgia. Só assim que é trocado a prótese de silicone. Do contrário, não há necessidade de se ter a troca do silicone. Pois já é uma novidade que eu não sabia também, porque a gente recebe muitas cartas de pessoas que querem trocar a prótese de silicone, se a gente consegue interceder ou arrumar alguém, né? Quem sabe a gente faz um reality show, porque tem já nos Estados Unidos, tem o Dr. Hollywood, podíamos ter um aqui em Campo Grande, você que está me assistindo, muita gente ia querer colocar a prótese de silicone no seio, no bumbum, e assim por diante. Homem querendo colocar no peitoral. É verdade mesmo que os homens estão colocando no peitoral prótese de silicone? Está pegando isso daí? Tem aumentado a procura sim, Dr. Paulo. A busca, como a gente já havia dito, a busca pela vaidade tem cada vez aumentado mais. Nós que vivemos num país tropical, em que a exposição do corpo é muito frequente, então a vaidade conta muito. Então há sim a procura de homens pela colocação de não só pelo implante do músculo peitoral, da prótese de silicone no músculo peitoral, mas também nos braços, bíceps, tríceps, implantação nas coxas e panturrilha também. Quer dizer, o cara fala que ele é fortão, mas não é silicone? Mas na verdade é só silicone. Às vezes. Então tem muito marmanjão aí andando agora lá na Afonso Pena, em volta da praça, que não é aquele... Deve ser a prótese de silicone. A possibilidade existe, Dr. Rafael, deste silicone romper? Por exemplo, você implanta um silicone ou no seio, ou no braço, ou na nádega de uma pessoa, e de repente ela está num evento, ou está em casa e aquilo murchar porque rompeu? Existe sim, Dr. Paulo. Mas isso acontece mais com as próteses que são de silicone, mas que tem o seu conteúdo uma solução fisiológica, a solução salina, que na verdade é um líquido. Isso acontece mais com essas próteses. As próteses mais utilizadas no Brasil hoje em dia são de silicone em forma gel. Então é difícil ocorrer uma ruptura dessa prótese de silicone. E se houver essa ruptura, ela é quase que imperceptível para o paciente, só sendo diagnosticada através de exames como a tomografia. Quer dizer, então, que não é a pessoa, por exemplo, botou um silicone na nádega, né, no bumbum. Dela sentar forte ou dela tomar um tombo, não quer dizer que vai romper. Não, não é assim. Não, a prótese é muito segura, ela é muito coesa, muito firme, é muito difícil de ocorrer uma ruptura dessa prótese. Olha aí, então isso já deixa a gente com pelo menos uma segurança de que não é... Você não vai submeter uma anestesia, nem os profissionais se
colocariam a esse tipo de serviço. Para você simplesmente porque caiu ou porque alguém te deu um beliscão, aquilo romper. Não é assim. No caso da prótese de silicone nos seios, vamos puxar um pouquinho agora para as mulheres e também para os bebezinhos. Essa mulher coloca lá com seus 16, 18 anos, cada caso é um caso, ou com seus 20, 21, e ela engravida, ela pode amamentar, isso vai dificultar a amamentação? Explica um pouquinho para as mulheres que estão nos assistindo. Essa é uma pergunta bastante frequente, Dr. Paulo. Se ela interfere quanto à amamentação. A prótese, quando é colocada na mama, ela é colocada atrás da glândula mamária, não interferindo de forma nenhuma com a amamentação. Existe também a outra forma de se colocar, que é atrás do músculo. Então, não tendo contato nenhum com a glândula mamária, não interfere de forma alguma na amamentação. Outra pergunta bastante frequente é em relação ao surgimento de câncer de mama. Também não há nenhum estudo relacionado com a prótese de silicone e o surgimento ou agravamento de um câncer de mama. Também é um outro mito. Olha aí, também era a próxima pergunta que eu ia fazer para o Dr. Rafael em relação ao câncer, porque já recebemos e-mails de pessoas preocupadas. Se eu colocar a prótese de silicone, eu posso desenvolver um câncer? Ele já está dizendo que não tem relação nenhuma. Você pode até ter, mas não por conta da prótese de silicone. Não, de forma alguma. Os cuidados que se deveriam ter de exames periódicos, de mamografia, de ultrassonografia, isso tudo continua da mesma forma, sem alteração com o implante de silicone. Bom, a pessoa fica na garantia, na certeza de que ela tem que colocar a prótese num determinado momento da vida dela. Ela vai, coloca a prótese de silicone no seio, no bumbum, no braço, no peitoral, o homem. Passado alguns anos ele não quer mais, ele arrependeu. Tem como retirar isso e a forma voltar ao que era antes? Tem sim. Isso é bastante comum. Alguns pacientes que colocam um volume grande ou que depois de 4, 5 anos, como eu já havia dito, não gosta mais do tamanho e da forma da sua mama, tem como sim reverter a cirurgia. O silicone é tirado, existe uma cirurgia com uma reconstrução novamente da mama e ela tem a sua forma e o volume anteriormente preservados. Sem problema nenhum. Se você colocar e se arrepender, volta ao que era antes, ou se você colocar, achar que tem que aumentar, você pode também fazer isso. Doutor Rafael, quero agradecer a sua presença, sucesso lá na nova clínica. Ele e o irmão, os dois são cirurgiões plásticos, montaram uma clínica de cirurgia plástica fabulosa em Campo Grande, muito bonita, de primeira linha mesmo. É isso aí, Campo Grande tem ótimos profissionais, com ótimos espaços. Eu tenho certeza de que não ficamos devendo nada a ninguém. E que Deus ilumine lá a carreira de vocês, o empreendimento de vocês. E o programa vai estar sempre convidando vocês para estar falando aqui sobre cirurgia plástica. Obrigado, queria agradecer, Dr. Paulo, a oportunidade que o senhor deu para a gente. E só frisar, finalmente, que a cirurgia plástica deve ser feita com um cirurgião plástico. Então, você que quer se submeter a uma cirurgia plástica, que procure um profissional qualificado e capacitado para isso. Obrigado. É isso aí. Se você ainda tem dúvidas sobre prótese de silicone, outros assuntos, críticas, sugestões, denúncias, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta pelo correio, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa. O CEP 79005-260. É um prazer tirar suas dúvidas todos os dias aqui no Canal 8, a TV do SBT-MS, pois o nosso compromisso é de fé e saúde. Reflexão do dia. Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um rio. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Mahatma Gandhi. Este é um ensinamento para todos nós. Não é porque algumas pessoas erram que elas vão errar a vida inteira. Não é porque algumas pessoas falham que elas vão falhar a vida inteira.
Não é porque alguma coisa não dá certo em algum momento da nossa vida que não vão dar certo a vida inteira. Portanto, acredite, tenha fé em Deus, seja um homem e uma mulher de fé, de esperança, que as coisas vão acontecer positivamente na tua vida e na vida da tua família.